Fala galera do Zona de Comando, hoje nós daremos início a mais uma série que eu havia prometido começar aqui, que é a série Oficina Mecânica, em que a gente passa aí brevemente e faz uma análise, sempre, óbvio, sob a ótica do Commander Mesão, das mecânicas que uma edição nova, um set novo do Magic nos traz, né? E, obviamente, com o lançamento de Sombras em Innistrad, nós tivemos aí algumas mecânicas ou voltando ou surgindo. E então a proposta é passar brevemente por elas e fazer um comentário do que é mais interessante ou não tão interessante assim para o Commander Mesão, certo? Começando então com o retorno daqueles flip cards, né? As cards dupla face. Você sabe que alguma habilidade ou algum efeito, né, acaba fazendo com que um card ele depois seja virado com a sua face oculta, e aí ele passa a ser aquele card que tem ali, tá? No verso. Criaturas lendárias, eu mencionei no vídeo da dúvida do inscrito número 3, como a Avacyn, por exemplo, é uma criatura lendária que é um card dupla face, né? Então, até isso interfere no Commander no sentido de identidade de cards. Isso eu acho que é a coisa mais importante para você observar quando você estiver montando o seu deck. Esse card que está aí na tela para vocês, por exemplo, ele é um card preto, mas que tem o verso azul, né? Ou seja, ele não pode ser usado em decks que tem como general um card totalmente mono black, ok? Ele tem que ser usado em decks minimamente de mir, né? Preto e azul, ok? Então, os flip cards, nesses cards dupla face, dependendo muito do efeito que eles tiverem, eu acho cards interessantes mesmo, porque você pode, às vezes, ter algum efeito de elemento surpresa, né, para o seu oponente e fazer com que algum efeito mais interessante seja utilizado no mesão, né, contra esse seu inimigo. Eu acho o card dupla face bacana, sim. Eu não tenho nenhuma observação além disso para fazer, né? Só toma cuidado. Acho que vale a pena vocês entrarem nesse link e dar uma olhada na pequena alteração que houve nas regras de card dupla face com relação ao custo de mana convertido, enfim, umas coisas que antigamente eram de uma forma e agora são de outra, certo? A Coisa no Gelo, outro card que saiu também, que é de flip, né? É um card dupla face. Você pode usar ele, por exemplo, num deck totalmente mono blue, né? Porque as duas faces dele são azul, né? Então, bacana isso daí. Card Coringa, a gente vai pular nisso aí. E aqui, ó, nesse próprio link tem alterações nas regras dos cards dupla face, ok? Vamos para a próxima mecânica. A próxima mecânica, e essa sim foi novidade, né? Foi o Delírio. O Delírio eu achei uma mecânica bem legal para o Commander Mesão, porque é fácil você ter cemitério, e ainda tem alguns decks no Commander que gostam bastante de ter cemitério, de interações com o cemitério, então alcançar o Delírio, né, que é uma habilidade lá que verifica 4 ou mais tipos, né, de cards em seu cemitério, não 4 ou mais cards, e sim 4 ou mais tipos de cards, né, no seu cemitério, vai te dar algum bônus, né, algum efeito bônus. A habilidade em si, a mecânica em si eu acho bacanésima. Agora resta ver se tem cards interessantes que Sombras em Innistrad trouxe pra gente, e que provavelmente o set seguinte também traz, né? Vai trazer provavelmente alguns cards com essa mecânica de Delírio. Precisa ver o que é útil, o que não é útil para o Commander Mesão. Então, por exemplo, essa Ceifadora, eu acho um efeito marginalmente razoável, né, para um card, não é um efeito interessante, para dar um exemplo de algo que o Delírio não agrega muito, né? Mas, por exemplo, o Engolidor de Almas já é um card muito mais interessante e com uma habilidade de Delírio
bacana pra caramba, né? Você vê no início da sua manutenção, se o delírio tiver disponível, né? Você conseguir verificar e ele for confirmado, você vai colocar 3 marcadores, mais um nesse bicho, e não é uma coisa que fica até o final do turno, não, é marcador, fica lá. Então ele é um bicho 4 mana 3/3 que na próxima manutenção sua pode facilmente virar um 6/6 atropelar, né? E que só pode ficar maior depois. Isso já é bem mais interessante, né? Esse tipo de card, então, já tem um efeito de delírio muito mais agregador, e aí já vale a pena você pensar se vale usar esse tipo de card no seu deck. Esse efeito de delírio é legal demais, né? E aqui tem um outro exemplo de um terreno que você pode lá sacrificar ele e fazer meio que uma fetch, né? Você procura aí um card de terreno básico, coloca em campo virado, né? Ele é um card que não tem cor, não adiciona cor nenhuma, ele adiciona incolor, né? E aí você pode usar a habilidade para procurar um card no seu Grimório. Eu nem sei porque eu tô falando isso na verdade. Não sei porque esse card está aqui. Talvez para exemplificar um tipo de card, né? Enfim, um tipo de card que pode estar no seu cemitério. Sei lá, é um terreno. Enfim, não sei porque eu li isso aqui. Eu achei que tivesse alguma coisa a ver com delírio. Enfim, vamos lá, continuando. Investigar, a habilidade de investigar e as pistas são as consequências, né, da habilidade de investigar, da mecânica, né, de investigar. Eu acho isso legal. Eu acho isso legal, sinceramente, para o Commander. Porque basicamente é o seguinte, alguma coisa vai fazer com que você investigue. Investigar implica em você colocar no seu campo de batalha uma ficha artefato, né, que tem uma habilidade que é você paga 2 manas genéricas, sacrifique o artefato, e aí você compra um card. Comprar cards, a gente sabe o quão importante é em qualquer formato, né? Não é só no Commander. Então, o efeito de você comprar um card já é legal. A geração do token, sendo um artefato, é ainda mais interessante, porque em alguns tipos de decks você vai ter sinergias com artefatos ou custos de alguns cards ou de algumas habilidades que impliquem o sacrifício de um artefato. E aí, se você não quer sacrificar algo mais relevante que você tenha no campo de batalha, essas pistas, né, podem ir para o sacrifício no lugar de alguma outra coisa que você não gostaria que fosse. Né? Afinidade, né? Essas pistas ajudam para afinidade com artefatos, caso você tenha algum deck que necessite disso. E, enfim, na pior das hipóteses, se você não vai depender de artefatos para que o seu deck melhore, ou você não depende de artefatos para sacrifício, na pior das hipóteses, você tem um artefato lá que você sacrifica e compra um card, né? Isso nunca vai ser ruim no Magic, comprar cards, né? Então, tá aí uma mecânica super legal que Sombras em Innistrad trouxe pra gente, né? Aí eles dão um exemplo desse card também, o Lente de Aumento, que no Commander é super bacana, porque todo artefato que gere mana já é legal, né? Te ajuda a rampar. Esse aqui, ele não é dos melhores, né? Ele vai te ajudar sim na geração de mana, mas a habilidade dele de investigar é até um pouco cara, né? 4 manas, se fosse mais baratinho seria bem legal, mas 4 manas é um pouco caro. Ainda assim, a habilidade em si de gerar artefato, como eu falei, é bem legal para o Commander, né? Loucura já era uma mecânica antiga, né, que já existia no Magic e voltou agora com o retorno em Innistrad, né. Loucura, honestamente, eu acho que é uma mecânica que funciona bem mais em formatos competitivos, né, de você poder obter vantagem em cards ou poder ter um jogo um pouco mais acelerado por conta do custo alternativo de loucura, né, do que no Commander mesão, né? Honestamente, eu fiquei fazendo um exercício mental para tentar lembrar quantas vezes eu enfrentei algum deck que se utilizava de cards com loucura no Commander mesão e eu
honestamente não lembrei de nada, de nenhum exemplo, tá? Então, eu acho loucura uma mecânica muito bacana, mas eu acho que no Commander mesão ela perde um pouco a razão de ser. Tirando uma ou outra carta que possa, no custo de loucura, fazer uma diferença muito gritante, não é uma habilidade, honestamente, muito agregadora para o nosso Commander mesão. A pista, né, o investigar que larga uma pista lá que você depois sacrifica e compra um card, num mesão é infinitamente mais interessante do que essa mecânica de loucura, né? Mas aí, de repente, vocês podem fazer nos comentários aí abaixo alguma coisa do tipo de Patrick, poxa, eu já enfrentei decks de mesão que usavam a habilidade de loucura, a mecânica de loucura em alguns cards, ou até, e aí acho que é mais difícil de encontrar ainda, decks de Commander que se utilizem única e exclusivamente da loucura como mecânica fundamental para o deck, né? Honestamente, eu nunca vi. A mecânica é legal, no Commander ela só não é muito agregadora, porque, honestamente, eu acho que não tem tanta coisa assim interessante para o Commander, para você fazer a mecânica valer a pena, né? A próxima é a mecânica de esquivo. Essa daqui já merece um pouco mais de atenção, né? Uma criatura só poder ser bloqueada por criaturas com poder maior é legal. Te dá uma certa evasão. Não é uma evasão absurda, mas é uma certa evasão, né? Você poder verificar dentre os seus oponentes quem é que teria criaturas que poderiam bloquear a tua criatura e quem não tem criatura que poderia bloquear a sua criatura é relevante, porque a gente sabe que no Commander você pode fazer uso, né? Existem vários benefícios muitas vezes de cards ou habilidades que você se beneficia quando você consegue atacar. E esse ataque é bem sucedido no sentido de não encontrar um bloqueador, né? Você consegue causar dano ao oponente. A gente sabe que quando você causa dano aí ao seu oponente, você pode, muitas vezes, em alguns efeitos, comprar cards, ou você pode se beneficiar do ninjitsu, né? Que é uma habilidade antiga do bloco de Kamigawa, para efeitos que o ninjitsu te propicia. Então, um ataque com uma habilidade de esquivo, sem achar um bloqueador, aí você poder, antes do dano, fazer algum efeito, né, para se beneficiar do ataque sem bloco, é bem legal. Né? É bem legal mesmo. Inclusive até para efeitos de infect, né? Se você conseguir atacar sem bloqueio e o seu oponente, antes do dano, você conseguir de alguma forma transformar o dano que seria de combate em dano de infect, né? É legal pra caramba. Então esquivo já é uma habilidade bem mais interessante para o Commander mesão, por conta do que ela possibilita, né, a gente fazer, não pelas cartas com habilidade de esquivo em si, né, como essa que vocês estão vendo na tela. Não é uma criatura absolutamente nada demais, mas o que ela te possibilita fazer, eu acho que o potencial disso torna a habilidade de esquivo uma mecânica bem legal para o Commander mesão. E é isso aí, pessoal. Basicamente foram essas as mecânicas aí que o retorno, né, a Innistrad nos trouxe. E eu diria que as duas melhores, é difícil você classificar os cards dupla face como mecânicas assim propriamente dito. Não sei se é uma mecânica. É sim uma mecânica, mas eu acho que mecânica mais delírio, sabe? O próprio investigar é uma mecânica mais mecânica mesmo, né? Que você tem aquilo estampado no card, né? E o esquivo. Eu diria que as três mais interessantes, então, tirando só esses cards dupla face, que são, obviamente, muito legais, as habilidades mais interessantes seriam, em primeiro lugar, eu diria que é investigar. Eu acho que as pistas são boas adições ao Commander mesão. Em segundo, o delírio é uma mecânica que tem muito potencial se as cartas vierem boas, né, como o engolidor de almas. Delírio é uma mecânica muito agregadora sim para o Commander mesão. E em terceiro lugar o esquivo, também uma habilidade uma mecânica com bastante potencial. Eu diria que o Madness fica para trás
salada aí de mecânicas. É isso aí, pessoal. Basicamente é isso. Sombras em Innistrad não nos trouxe muito mais novidades, e essa série Oficina Mecânica volta com o próximo lançamento ainda em Innistrad, quando eles fecharem o bloco do retorno a Innistrad. Será que Emrakul vem aí? Enfim, é isso aí. Comentem aí abaixo qual foi a mecânica que vocês mais gostaram, e se vocês conhecem algum deck de Commander que rode bem com alguma dessas mecânicas aí, também comentem, por favor. É isso aí, pessoal. Eu fico por aqui nesse vídeo. Até o próximo. Grande abraço a todos.